Fala galera, quer ganhar prêmios em sorteios como Pix, computador e muito mais? É só entrar no link do comentário fixado, se cadastrar e participar. Então vamos falar um pouquinho do nosso aqui, ó, do Renato. Muita gente fala que ele não tem essa questão da tática, que é mais um gestor. Sim. Tu acredita nisso? Tu acha que é isso mesmo? Eu acho que é um exagero. É? Eu acho que é um exagero de todas as partes envolvidas nessa aí. Eu gosto muito de falar do Renato, porque o Renato, ele é um personagem quando ele fala que ele, eu não estudo. Cara, desculpa, ele entende o que ele tá fazendo, assim. Talvez ele não seja, sei lá, qualquer outro treinador que a gente taxa como estudioso, mas ele entende, assim. O Renato hoje, pra mim, talvez seja o melhor gestor de grupo do Brasil, assim, treinador, e eu acho que isso é muito importante. Não, vou voltar. Ninguém tem o grupo tão na mão quanto o Renato. Talvez outros treinadores já tiveram, mas o Renato, por muito tempo, ele consegue manter sempre o grupo na mão. Talvez uma vez ou outra desgaste, relação, trabalho tático, a gente pode discutir isso. Acho que o Renato, às vezes, pensa o futebol de uma forma e não abre mão dela em nenhum momento. Beleza, isso é do jogo, acho que tem vários treinadores que fazem isso. Mas quando o Renato vai pra coletiva, eu gosto de algumas coisas que ele fala, porque às vezes a gente se atenta na polêmica, que ele, sei lá, ele começa a falar que a imprensa tem que torcer pro Inter e pro Grêmio bem. E aí todo mundo só começa a falar disso, mas tem outras coisas interessantes que ele fala no meio disso e ninguém, às vezes, presta atenção. Por exemplo, quando ele falou, acho que foi antes do jogo contra o São Paulo, eu acho que ele fala que eu quero ver quem tá no ar-condicionado falar que... sim. Eu concordo muito com ele de novo, porque, cara, quem tá fora é sempre melhor. Primeiro, quem tá fora é sempre melhor. E a gente olhando de novo de fora é muito fácil. É muito fácil. Pô, você tá olhando um jogo. Aí vem... E ele usou esse exemplo, né? Sai a escalação e tu fala, não, tinha que ser fulano, não sei o quê. Aí o time ganha com aquela escalação. Muito bem, o treinador. Aí o time perde com aquela escalação. Eu falei que tinha que ser... E aí tu não perdeu o jogo. É verdade, O treinador que tá lá, ele perdeu, né? Tu que tá ali, pô, tá tranquilo, comentando, tu não perdeu o jogo. Tu só... Eu concordo muito quando o Renato fala com isso, acho que deveria ter uma autocrítica nossa. É uma coisa que me incomoda muito na imprensa, de maneira geral. Eu acho que é a coisa que eu mais reclamava Sim, reclamava, ficava discutindo com o pessoal na redação, falava assim, cara, não dá pra fazer isso. Era a coisa que eu mais discutia com todo mundo lá dentro, assim. Porque, cara, como é que tu vai dizer que... fulano tem que jogar, no dia a dia o cara não deve treinar bem. Só que tem 5 treinos fechados, tu não viu nenhum treino, mas tu tem certeza que aquele cara é melhor. Mas tu não viu nenhum treino, mas tu sabe que aquele cara é melhor. Tu tem convicção disso, então assim. Eu acho que isso é um ponto, eu acho que o Renato tá muito certo nesse ponto dele, assim. Talvez com exageros aqui e outro ali, mas aí, cara, isso é do jogo. O Abel faz isso, o Jorge Jesus fazia isso, todo mundo faz isso, um exagero aqui, outro acolá. E aí quando a gente fala da parte tática, por exemplo, pegar ele no Flamengo. Ele no Flamengo, eu acho que a discussão do Renato no Flamengo só se deu porque o Michel errou um chute no final do jogo. Ele erra um chute na final da Libertadores, que poderia ser um empate, ou eu acho que tava 1-1, tava 1-1, final do jogo, ia ser o 2-1 pro Flamengo e ia ganhar. Eu duvido que iam falar que a passagem do Renato foi ruim no Flamengo. Eu duvido que iam falar. E aí, tu olha a passagem... do Andreas também, né? Também. E aí a culpa é do treinador? Como é que a culpa vai ser do treinador num negócio desse? E aí, tu vê o trabalho do Paulo Souza. Cara, demoraram horrores pra criticar o Paulo Souza, que demoraram 2 jogos pra criticar o Renato. Ou qualquer outro treinador brasileiro. Por isso que eu digo, eu volto pra aquela parte. A gente critica muito mais o daqui, e eu não tô dizendo que tem que contratar o daqui porque é daqui. É basicamente porque às vezes a gente dá uma margem de... o Paulo Souza botou o Everton Ribeiro de ala esquerdo. Nossa. Isso aí, tu não precisa dar 2 semanas de treino pra saber que o Everton Ribeiro não vai jogar bem na ala esquerda. Só que ele tinha, porque o Paulo Souza tá... Se é um treinador brasileiro que faz isso, é pardal, tem que ser demitido, a torcida chama de burro. O Paulo Souza, os outros treinadores ganharam o mérito de não. É que os jogadores não querem jogar. Pô, o Everton Ribeiro colocar de ala esquerda, ele não vai jogar mesmo. Não vai jogar. Então, eu entro muito por isso. Eu acho que o Renato tem algumas coisas que ele... Talvez a gente possa discutir, que ele realmente, eu só jogo assim, assim, assim. Esse ano ele mostrou que ele não faz isso, né? Esse ano ele jogou com 3 zagueiros, jogou com 5 meio-campistas, jogou com 2 pontos, ele fez de tudo. E pouco foi falado até sobre o quanto ele teve que mudar, 3 zagueiros, ou enfim, ala, não bota ala, aquelas coisas todas. Se fosse o treinador, talvez fosse exaltado. Eu brinquei com os amigos, cara, se o Sampaoli mete uma sequência de, sei lá, 3 esquemas diferentes em 2 meses, eu duvido que não ia estar... botando ele lá em cima. Eu duvido. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.